Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em time de entrada. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu faço para evitar os falsos rompimentos. Para isso, vamos aqui para minha tela. Vamos lá, pessoal. Estou aqui com um gráfico de abril, é um gráfico até antigo, mas vocês já vão entender por que eu coloquei essa data aqui. Eu estou com um gráfico de 60 minutos para a gente trazer uma visão macro aqui do ativo. Estou com o ativo dólar versus real. O ideal aqui seria eu trazer um gráfico diário, né, para a gente fazer essa análise macro, que é o que pede a análise técnica. Porém, se eu trouxesse um gráfico diário, ia ficar difícil para vocês enxergarem alguns padrões que a gente consegue ver mais facilmente para essa situação aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: na análise técnica, a gente usa muito um padrão de rompimento, um padrão de tendência, que é a barra elefante. O que é essa barra, né? É uma barra que ela é maior do que todas as outras. Você pode reparar que ela mostra ali uma urgência de mercado. Quer dizer que ela se iniciou aqui e em 60 minutos o preço caiu tudo isso. Para configurar que isso realmente tem força, a gente usa um gráfico de volume financeiro com uma média aqui, normalmente de 21, para ter uma base, né, se esse volume está sendo maior do que o volume anterior. E aqui a gente tem uma barra que caracterizaria uma continuidade de movimento com volume. Isso traria para a gente uma noção de entrada, uma noção de continuidade, uma noção de tendência que esse movimento vai continuar a queda. Se a gente pegar aqui e traçar uma LTB, a gente pode ver que sim, né, o movimento estava em tendência de queda e realmente parecia que isso iria continuar. Só que não continuou. E aqui entra o falso rompimento. Parece que tem tudo para ir. Você venderia aqui, colocaria stop lá em cima e ele não continuou, mesmo com os sintomas da análise técnica falando para você continuar nessa operação. E eu quis trazer essa data aqui porque a gente fica com clareza de três situações similares a essa, né? A gente tem isso acontecendo aqui também, com não tanto volume quanto antes. Temos aqui uma LTB, né? Nesse caso aqui, uma venda nesse nível, mostrando força. A partir daqui, o stop ficaria lá em cima da barra maior. Nesse caso, não fomos estopados e o preço caiu, mas não caiu tanto assim, né? Uma venda aqui, praticamente ele mais voltou do que caiu. Então, mais um rompimento ali não tão bom. E aqui a gente tem uma terceira situação muito similar, né? Mais uma barra grande, diferente de todas as outras, o preço caindo com velocidade, volume aparente vendedor, mas mesmo assim o preço, a partir do momento aqui de um possível preço de entrada, não consegue desenrolar muito para baixo. Aqui pior, né? Ele ficou para o lado e não andou nada para baixo. Três situações aqui, a gente tem situações de características de rompimento, mas não anda como deveria andar. Beleza, e aí eu vou contar uma história aqui para vocês, para mostrar, né, quanto que a gente saber de região, saber de mapeamento, saber esse conceito que eu estou passando para vocês é importante. Quando foi dia 13 de abril, eu fiz uma compra nessa área, mas não foi uma compra de dólar, foi uma compra de euro. Deixa eu explicar para vocês. Eu tinha uma viagem marcada que poderia ser entre agosto e outubro. E eu estava ali fazendo uma análise macro, buscando um preço que eu soubesse que o real tivesse bem valorizado. Eu queria que o real tivesse forte e o euro ali tivesse fraco. Essa aqui é uma análise que, no caso, eu estou mostrando para vocês o dólar versus o real, mas vai me trazer uma noção
de que o real está forte. Como que eu vi que o real estava forte? Vou colocar aqui para vocês uma visão macro, essa mesma data, as MAPs. Aqui, ó. Essa linha amarela aqui é a própria LTB que eu tinha traçado ali para vocês, né? O que aconteceu? Por volta dessa data de 12 a 13 de abril, o dólar estava trabalhando aqui, ó, na região de subpreço, a região barata. Ou seja, a paridade dólar versus real estava subprecificado. Para ele estar subprecificado, quer dizer o quê? Que ou o dólar está muito desvalorizado ou o real está muito valorizado. Porque na paridade dólar versus real, para isso ter caído, foi isso que aconteceu. Ou o real estava muito forte, ou o dólar estava perdendo muita força. Nessa época aqui, o nosso Banco Central já tinha subido bastante os juros. E normalmente o teto máximo ali que a gente viu recentemente de juros altos foi pelos 13, 14%. Ou seja, já tinha prêmio para o real. O início desse aumento de juros já tinha começado, já estava praticamente para acabar. Então, pensando numa parte macro, e eu imaginando que eu queria encontrar um bom preço para meses para frente, eu tive que analisar essas coisas também. Mas adivinhar quando que um banco central vai parar de aumentar juros ou diminuir juros é muito complexo. Então, eu sabia que estava próximo ali do final do ciclo, né? Ou os aumentos não seriam tão altos assim, mas é difícil de você acertar o que o Banco Central vai fazer. Então eu fui pelas ferramentas nessa data aqui, colocando isso de cenário junto. Mas a principal análise que eu fiz aqui foi o seguinte: essa linha aqui, verde, me mostra a região de subpreço. Então, eu tinha isso em mente da parte macro, mas e como estava a matemática das coisas? Realmente estavam em região de subpreço. E aí, o que a gente começa a reparar aqui? Ó? O preço está caindo, mas repara que o fluxo está aumentando. Ó. Essas barras aqui são as barras de como que estava a força vendedora. Então, o preço estava caindo com a força vendedora diminuindo, querendo virar praticamente força compradora. Aí, eu esperei ele subir mais um pouco. Quando ele voltou nessa área de preço, e aí sim, já não estava mais rompendo as últimas mínimas e o fluxo já estava prioritariamente comprador próximo da área verde, que é a região de subpreço, começa a vir para mim uma leitura que isso está querendo reverter. Então, olha só, não basta o preço chegar em região de inversão, que a gente consegue ver através das MAPs. Aqui na linha verde é a região mais barata e lá na linha vermelha é a região mais cara. Por isso que a gente tem inversões de preço aqui e inversões de preço aqui. Mas para a gente saber que isso está para inverter, a gente precisa ver o progresso do fluxo comprador. A gente precisa ver que a quantidade de compra aqui está sendo maior do que a quantidade de venda. Então, para mim, aqui, nesse momento, eu comecei a entender que isso poderia reverter para cima e a gente estava numa região de subpreço. Em contrapartida, eu olhei como estava o euro. Então, vamos lá dar uma olhada no euro junto. Vou colocar assim, ó, no cantinho da tela para a gente não ver o futuro aqui, para a gente imaginar na época que eu tomei essa decisão aqui. Então, olha só, o euro também estava caindo frente ao real. Então, o dólar estava caindo frente ao real e o euro também estava caindo frente ao real. Ou seja, como foram ali vários aumentos de juros substanciais, o real estava mesmo atraindo investimento externo para dívida pública, para a Selic. Aqui no Profit eu até poderia colocar o euro, só que não fica tão legal porque o Profit não traz esses dados aqui. Então eu consigo analisar
esse mesmo gráfico, igualzinho, só que em outras plataformas. Se eu for colocar aqui, o vídeo vai acabar ficando comprido. Mas se a gente pegar para olhar a paridade euro versus real, também estava numa situação muito parecida com essa. Então, a gente tinha uma queda muito forte dele, que já vinha tendo há tempos, frente ao dólar estava bem forte e frente ao euro também estava bem forte, com um formato de subpreço e fluxo muito similar. Então, dia 13 de abril de 22, eu fiz aqui as minhas compras de euro. Esse preço que eu peguei, se a gente pegar para olhar aqui juntos, ó, foi mais ou menos no 5,06 ou 5,12. Então, se eu pegar aqui, ó, 5,12 vai dar mais ou menos aqui, ó, entre o 5 e 5,20. Vou pegar aqui, ó. Repara, como era uma análise maior, o que eu precisava era que o preço, na maioria das situações, ficasse para cima da onde eu comprei. Uma coisa que me ajudou muito foi que, como eu falei, é muito difícil você saber exatamente quando os bancos centrais vão começar a aumentar juros. Por quê? Se o euro começasse a aumentar juros, isso ia voltar a subir, porque agora a moeda lá fica mais forte, vai ter mais taxa, né? Não é que fica mais forte, vai ter mais taxa, mais prêmio, e aí os investidores vão lá comprar um pouco de euro, não vão ficar só aqui no real. Só que já estava ali com rumores que estava para começar os aumentos de juros na zona do euro também. Então, se eu não pegasse nesse ponto, naquele momento, a chance de eu ter que pegar isso mais caro depois ia ser muito grande. E aquela coisa, né? Com muito planejamento, estudo e trabalho, a sorte vem. Depois que eu peguei nessa cotação, um tempo depois começaram os aumentos de juros nos Estados Unidos, logo isso valorizou o dólar, e também os aumentos de juros no euro, que acabou valorizando o euro. Então, se a gente for pegar aqui no período que eu fiquei comprado até o fim da minha viagem, eu consegui ficar com o preço mais para cima da minha posição do que para baixo da minha posição. Essa análise que eu passei para vocês, eu coloquei dentro de um gráfico maior, né? Dentro de um gráfico de 60 minutos. Mas vai acontecer a mesma coisa se você olhar isso num movimento pequeno, de 5 minutos, por exemplo. Ó, peguei aqui, por exemplo, dia 12 de janeiro. Vamos pegar esse momento que ele estava aqui, ó. O dólar estava aqui na mínima, dentro de um gráfico atemporal 7R. Então, vamos pegar essa mínima aqui e depois aquela máxima lá do dia 13. Vamos pôr aqui no gráfico de 5 minutos. Olha só. Se a gente pegar nas quedas aqui, ó, a gente tinha uma LTB formadinha, tava com cara de tendência, tá vendo? Até tava com cara de tendência, caindo, caindo, caindo. As barras de queda, ó, com volume, ó, tá vendo? Ó, com volume, com volume. Esse aqui tinha um pouquinho menos, não seria tão boa essa entrada aqui, tecnicamente. Ó, com volume também. Só que acontece, ó, você faz a venda lá, não desenrola muito para baixo, ó. Não desenrola muito para baixo. Esse aqui até que caiu legalzinho. Ó, esse aqui não desenrola muito para baixo, porque você não tá na área de vender. Aqui não tá propenso para vender. Aqui comprador já está comprando, e aí tudo que cai já tem quem compra, tudo que cai já tem quem compra. Logo, você não tem aquela condição legal para uma continuidade de movimento. E aí, ó, subindo, né, mostrando ali a subida, mesmo esquema, ó, que a gente tem uma barra legal com volume, aqui até daria uma entrada. E por que que aqui deu uma entrada legal? Porque a gente está partindo do meio, né, ó. Repara que as barras de volume para cima, que estão dando certo, é porque a gente está partindo do meio.
do meio. Você não está no extremo. Aí, quando começa aqui, ó, você já está em região que não está muito boa para subir. Então, por mais que você pode encontrar algum sintoma ali de continuidade de movimento, tem que desconfiar, pode estar sendo um falso rompimento. Por isso que a gente usa o mapa que as maps trazem para a gente. Vamos só ver ela de novo. Ó, aqui embaixo, relembrando, foram os movimentos de venda que deram errado, porque não está numa região legal para venda. Aqui foram teve os de compras que deram certo. Se eu não me engano, esses últimos dois, né, que eu marquei para vocês. E os últimos de compra que eu falei para desconfiar da compra, né, ó, você vê que ele já não tem muito mais para onde subir, já chegou na região propensa para venda. Então lá você não pode fazer rompimentos igual você não faria aqui embaixo. Acho que agora ficou bem exemplificado aí para vocês, independente da situação temporal. A gente estava analisando ali uma situação gigante, envolvendo macro e tudo mais, só que pensando ali para o day trade, é o mesmo raciocínio. É importante que vocês saibam, pessoal, que não é assim, só chegou aqui, é só comprar e tudo certo. Só chegou aqui, é só vender e tudo certo. Aqui é o nosso campo, é o nosso mapa, como eu falei para vocês. Mas dá para a gente saber quando, por exemplo, vai subir, quando, por exemplo, vai cair. Igual eu mostrei para vocês, né? Nesse caso, bateu na verde, só subiu até aqui. Nesse caso, só bateu na verde, só subiu até aqui. Nesse caso, bateu na verde, ou próximo da verde, e subiu um montão. Então, o que difere, né? Esses momentos para cá? Ó, aqui a gente já tem a predominância do fluxo comprador. Aqui, ó, a gente já tem o fluxo vendedor virando, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, bateu lá na região que é de defesa, só que ainda estava fluxo comprador, ó. Agora, ali bateu na defesa, só que já está tendo fluxo predominante vendedor. Aí sim faz cair. Então, a gente consegue saber aonde que vai ser a área de defesa e quando isso tende a cair ou não. Caso tenha alguma situação de passar desse nível, o que a gente mesmo faz? A gente sabe em qual que vai ser. Se não for nessa, a gente sabe se vai ser na de cima, na de cima. A gente sabe quando vai defender ou não, quando vai começar esse movimento, para deixar o trade cada vez mais seguro. Caso vocês queiram se especializar mais, eu fiz 3 vídeos recentes com mais ou menos complementos dessa aula aqui. Vou deixar aqui na descrição para você poder assistir e entender mais ainda disso que eu acabei de falar. Vou deixar também o convite para quem está chegando aqui no nosso canal a primeira vez e quer testar as nossas ferramentas, quer colocar essas ferramentas aqui na tela. A gente vai ter um evento que se chama Fluxo no Gráfico, para vocês conseguirem entender a força de mercado em regiões corretas, em que a gente une o melhor da análise técnica com o melhor do fluxo. Se você curte esse tipo de análise, se você curte essa tecnologia e quer colocar as ferramentas aí na sua tela, você vai ter a oportunidade de testar ela nesse evento. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você. Um aviso importante para quem já está inscrito na Semana Fluxo no Gráfico e está acompanhando aqui, as ferramentas vão ser enviadas para vocês na manhã do evento. Então, no dia que for começar o evento, vai chegar um e-mail para vocês e vai ser avisado também no grupo do WhatsApp que vocês entraram quando clicaram para participar. Outra coisa, bastante gente me pediu, Felipe, faz uma análise das ferramentas acontecendo em replay de mercado, com as coisas acontecendo, rodando times em trades e tudo mais. Essas análises vão acontecer no evento. Vou mostrar situações das ferramentas pegando exatamente o que eu gostaria de ver no Times em Trades e plotando para a gente. E também a gente vai pegar um dia ali de aula com replay rodando para mostrar para vocês estilos de entrada, como é que funciona, timing de entrada, tudo isso usando o que vocês vão aprender durante esse evento. Então, encerro esse vídeo aqui com certeza que vocês curtiram bastante um pouco de visão de time, um pouco de visão de mapa.
situações que a gente já sabe ali o que probabilizar de acreditar ou não em estilos de entrada, sugestões de vídeos para vocês assistirem na descrição e também um pouco de análise macro aí para quem curte essa análise em conjunto. Até o próximo vídeo. Fui!